nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Vós, que dizeis? E perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Lucas 9, 20. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados do caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações, com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
Solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Muita paz. Para que a gente possa entender os estudos da noite. Então a gente viu a semana passada essa orientação ali. Os horários nobres, temos traições, vinganças, sexo desagrado, um cardápio nobre de estímulos negativos, nos jornais, novelas, que produzem clichês mentais perturbadores. A mídia é um instrumento que os espíritos das sombras fomentam em nosso mundo físico aquilo que fazem no mundo espiritual. Eles irradiam o pensamento e aqueles que estão em sintonia absorvem e colocam em prática. E a gente viu um pouco sobre a definição de clichê mental. Clichê mental é o que trazemos em nosso nível, ao nível da nossa energia mental, como pensamento, sentimento e vontade. Energia mental é aquilo que acontece no corpo mental nosso, na nossa essência, no nosso espírito. E é lá nesse nosso espírito que estão todas as imagens, todas as memórias de tudo que eu construí na minha vida. Esse negócio de memória é muito interessante, sabe? Kardec, quando estava vendo no Livro dos Espíritos a respeito das encarnações anteriores, tem um capítulo lá no Livro dos Espíritos só sobre isso, ele pergunta: mas pode mesmo a pessoa lembrar do que aconteceu, o que ela fez em outras encarnações? Não só lembrar do que ela fez, não só lembrar do que ela falou, mas até dos pensamentos mais íntimos que teve. Se foram pensamentos que geraram algum comprometimento, a pessoa lembra. Essa pergunta é importante para a gente, sabe? Porque a gente não tem a lembrança íntegra do que a gente fez nas vidas anteriores. As nossas lembranças são de acordo com a nossa capacidade de saldar dívidas. Entenda que a gente está ainda saldando dívidas. A gente tem muito mais expiações para vencer do que provações para aprender coisas novas. É impressionante isso. Mas é assim que acontece. Então a gente vê hoje em dia a quantidade de expiações acontecendo na Terra de uma intensidade assustadora, sabe? E as pessoas precisam ter um pouco de tino para isso, sabe? Porque o que é interessante é que o ego, numa forma de se defender, ele se acha sempre muito bonzinho em tudo, sabe? Para você ter uma imagem do que é o ego e o ser essencial no lado espiritual, Jesus deixou isso registrado para a gente, sabe? Ele estava lá na roda e chegou um jovem e disse: bom mestre. Ele falou: opa, por que você me chama de bom? Se bom é só o Pai que está no céu. Essa mensagem serve para a gente até hoje. Porque é tão comum as pessoas ficarem dizendo: mas eu sou tão bonzinho. Eu nunca esqueço, vejo ninguém dizendo: mas eu sou tão malzinho. Mas todo mundo é tudo tão bonzinho, eu faço tudo certinho. Até parece que está no planeta errado, né? Está no canto errado, né? Deus errou. Você mergulhou aqui nesse caldeirão aqui de provas e expiações. Porque se fosse tão bonzinho mesmo, você estava me ensinando um monte de coisa para um mundaréu de gente, meu. Não.
a gente não é tão bonzinho assim. A gente tem um pouco de lembrança da última encarnação pelo nosso endividamento. As coisas para trás ainda não está na memória da gente. Eu sempre falo dos exemplos que a gente lê nos livros, como no caso da mãe Ulísias, que quando ela desenvolveu a capacidade de resgatar alguma coisa, o espírito dela, um movimento automático da lei de Deus, começou a ter lembranças das últimas encarnações, e ela foi procurar saber o que estava acontecendo, e o orientador dela disse: olha, você tem condição de lembrar só até os últimos 300 anos, daqui para trás não vai, que a coisa é feia, não vai ser complicado. Isso para ela, que tinha um lar, lá em nosso lar, que teve a glória de manter a família lá em nosso lar, com o marido, com o filho, que teve o merecimento de ajudar os outros parentes, levando para dentro do seu lar. André Luiz não tinha ninguém. André Luiz ficou de como é que a gente fala? De extra na casa dela. De visita. De visita. Esse André Luiz que a gente escuta ele falar essas coisas todas bonitas. Ficou de visita. E olha, depois de um ano de trabalho é que ele foi considerado cidadão do nosso lar, porque até então nem isso era. Mas ela não tinha isso tudo lá em nosso lar. E só teve lembrança dos últimos 300 anos. Você acha que a gente é melhor do que isso? Acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? E por que é que você tem que ter noção disso? Porque você fica tendo uma avalanche de estímulo pela mídia. Mídia são todos os meios de comunicação, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, você está em um meio de comunicação para todo mundo, entende? E você está mergulhado nisso e estão jogando um monte de coisa. E esse monte de coisa, a mídia é instrumento dos espíritos da sombra. Que os espíritos da sombra fomentam em nosso mundo físico aquilo que fazem no mundo espiritual. Para que a gente fazendo aqui, eles sugam nossas energias e consigam sentir determinados prazeres que não conseguem ter sem o fluido vital animalizado. Então, é projetado na mídia coisas negativas. E todo mundo sabe que é negativa. Todo mundo sabe os programas que assiste. Todo mundo sabe das violências, das perturbações, das corrupções, entende? Do poder, do dinheiro, do narcisismo. Todo mundo sabe disso. Entende? Essas informações chegam e penetram na tua mente. Tua mente, em nome da misericórdia divina, estava bloqueada para não lembrar de muitas coisas. Mas como você vai estimulando e você vai se entregando para esses estímulos e você começa a se deliciar com isso, a quantidade de energia perturbadora é tão grande, por isso que ele fala aqui do clichê mental, sabe? Começa a reativar coisas que não deveriam estar muito evidentes nessa encarnação. E aí você termina se comprometendo. Por quê? Porque você quis. Porque a orientação de Jesus para a gente é essa orientação que a gente trouxe para estudar o assunto dessa quarta-feira. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todo mundo conhece isso. Se você não vigia, se você não ora, já está na tentação. Mas se você vigia e você ora, você está resistindo à tentação. A escolha de cada um. Aí eu pergunto, o que é vigiar? Não é você usar da razão? Não é você saber raciocinar para fazer suas escolhas corretas? Não é você saber que precisa ter discernimento com tudo aquilo que está chegando para você? Se você é uma pessoa que vigia, você vai dar valor àqueles que te amam. Porque você vai ver que aqueles que te amam estão fazendo o bem para você. E esse bem que estão fazendo para a gente
muitas vezes vai bater de frente com os desejos do ego, com aquilo que eu gosto de sentir prazer, com as conquistas que eu quero ter, com as ideias mirabolantes que surgem na minha cabeça. Então as pessoas que nos amam nos convidam sempre à prática de deveres. Mas aqueles que não nos amam não estão interessados em dever, estão interessados em prazer. Sentimentos de valência negativa, emoções, tendências inferiores. E é importante a gente saber disso, porque a gente precisa ter vigilância disso. É assim que você vai ter a pureza do atributo da vontade à sua disposição. A gente sempre falou para vocês, só quando a nossa consciência tiver lúcida que está praticando o dever diante da lei de Deus, é que a gente vai estar em paz. Sem prática de deveres, a gente não vai para lugar nenhum. O que é que são mandamentos? Deveres maiores. Nem os menores a gente gosta de cumprir, quanto mais os maiores. Aí você vê os 10 mandamentos, 10 deveres maiores, 3.600 anos atrás. Até hoje a gente não pratica. Continua matando, roubando, cobiçando a mulher do próximo, tem que passar a perna no outro. Não honra pai, não honra mãe. 3.600 anos. Tá. Encarna, morre, encarna, morre, nego, tá. Vem Jesus, resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente continua amando mais a matéria do que a Deus. A matéria nos dá mais prazer. Dever não dá prazer nenhum. Nenhum mesmo, entende? Se eu tenho o dever de comprar um remédio para a minha saúde que é caro, eu reclamo. Isso é dever. Não dá prazer. Muito pelo contrário, dá tristeza. Porque aquele dinheiro eu podia fazer alguma coisa que me desse prazer. Entende? É assim que funciona. Então, mas você precisa raciocinar, você precisa pensar, precisa refletir. Você tem que vigiar. Porque se você não vigiar, você já está na tentação. E tem mais, não é só vigiar não. Porque a nossa fragilidade é grande. Depois que vigiar, que você vê que precisa cumprir o dever, você tem que orar, meu. Mas orar para você vencer as tentações do seu desejo e colocar aquele dever em prática. É assim que a coisa vai ter que funcionar. Isso é um problema de cada um, individual, entende? Cada um é dono de si mesmo, não é o outro que vai fazer isso comigo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque depois que esses estímulos chegam, que causaram a impressão em nossa mente, entenda, o problema não é a ideia que eu concordei. O problema é que a ideia vem junto com uma emoção que eu sinto. É aí que está o problema. A ideia está lá. A ideia está sendo jogada para todo mundo. Aquela que teve identificação afetiva contigo, tu vai gostar daquela ideia, meu. E quanto mais você pensar naquela ideia, mais emoção ela vai te dar. E quanto mais emoção você tiver, quando você realizar, mais prazer você vai ter. Então a coisa fica vai crescendo, é uma bola de neve, vai só aumentando, sabe? Então o que acontece é isso, sabe? Você fica, os jogos violentos de videogame, os desenhos animados, filmes, novelas, tudo que a vida trabalha negativamente são fomentados pelos espíritos da sombra para produzir clichês mentais perturbadores. Os clichês funcionam como plugs de ligação para o intercâmbio mental, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, você fica lá, no seu brinquedinho, entende? Estou fazendo mal para ninguém, tá só matando os outros. Não está fazendo mal para ninguém, está fazendo para ele mesmo. Estou assistindo só o pica-pau, né? Passando a perna em todo mundo. Não está fazendo mal para ninguém. Não, está aprendendo a passar a perna nos outros. Não
É assim que funciona. Ah, mas é uma coisa tão simples. Vê o que está por trás disso. Se por acaso está trazendo a prática de algum dever, só pensa nisso. Se estiver trazendo prática de dever, então vai assistir aos montes. Duvido que assista. Duvido. Porque não vai dar prazer. Então, como não dá prazer, o que vale é o meu prazer, não é o que eu devo. E aí a pessoa se compromete. Entende? Então, vigia. Seja um pouquinho mais esperto. Usa da tua capacidade de discernimento. E olha para aquilo que você está vendo, escutando. Muitas vezes está te dando emoção, você está sorrindo, entende? Cantado, batendo. Pensa. Isso está me ensinando a praticar algum dever. Deveres são obrigações morais que a consciência me impõe. Dever é onde estão gravadas as leis de Deus na minha consciência. Dever é aquilo que Deus deu para que eu aprenda. Dever é a única coisa que vai me trazer progresso. Todo mundo quer sair dessa vida melhor do que quando chegou. Tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Duvido. Todo mundo quer ir para o céu. E diz que já vai. Não sei qual é o céu, mas vai. Só vai se você estiver praticando os deveres. Independente da situação, da experiência que você esteja passando. Não interessa. Pode ser a experiência mais angustiante. É para praticar dever. Pode até ter perdido um filho. São empréstimos de Deus. A gente tem que devolver para Deus. Não interessa. Não interessa. Eu falo assim porque eu sei a dor que eu tive quando minha mãe morreu, sabe? Mas foi uma dor tão grande. Eu acho que todo mundo passou por isso, sabe? Mas a vida que ia doendo, entende? Eu sentia dentro de mim aquela alegria de dizer, minha mãe, chegou o filho, fez tudo que estava ao alcance. Vai porque você cumpriu com a sua função. Vai. E a angústia batendo e a gente pensando assim. Você tem que saber que você não são duas pessoas, nem são três. A gente tem um ego, que é apegado à matéria. Mas nós somos um espírito criado por Deus. Esse espírito criado por Deus sabe tudo o que tem que fazer da maneira correta. Porque foi assim que Jesus falou. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto. A carne que é fraca, que é onde está o ego. Então você não venha com desculpa egóica dizer, mas eu não sabia, meu espírito não estava preparado para isso. Não, imagina, para com isso. Seu espírito está pronto. Agora, se você não quer agir espiritualmente como Deus quer que você faça, a escolha é sua. Mas eu acho bom você usar da vontade que esse teu espírito tem para fazer as coisas certas. Porque caso contrário, você vai ter uma decepção muito grande depois. Então a gente vive mergulhado nesse mundo, onde são muitas poucas coisas edificantes que nos chegam em massa. Em massa. A massa toda da mídia é negativa. Por quê? Porque dá dinheiro. Dá dinheiro. E a gente vai ver várias situações dessa aqui. Então dá dinheiro, então é o que vai ser feito. No dia que dever der dinheiro, aí a coisa vai ser boa. Isso vai ser lá no final do planeta de regeneração. Estamos muito longe disso. Né? Então, veja o que é que você está assistindo. Veja o que é que você está se entregando para isso. Veja o que te dá prazer. Analisa. E veja você como você é. Depois que você olhar como você é, aí você escolhe se
vai querer continuar sendo como é ou vai querer ser coisa melhor? A escolha é de cada um. A gente muitas vezes quer e tenta mostrar o máximo que está ao nosso alcance, o caminho correto, sabe? Mas nem sempre a gente é escutado. Porque nem sempre o outro está querendo escutar isso. O outro está mais interessado no prazer mesmo, sabe? Mas a gente não deve desistir. É lógico que a gente tem que saber respeitar o livre-arbítrio dos outros. Mas a gente tem que saber também pôr limite. Quando a gente convive com os outros e eles querem continuar fazendo coisa errada. Sabe? O limite é sempre bem-vindo. Porque depois que você assimila algo negativo, acontece isso aqui. Os clichês funcionam como clubes de ligação para o intercâmbio mental. Então você aceitou, você viu as coisas, tudo que é degradante e tal. Toda ideia sempre vem de outro espírito. Se você aceitou a ideia, você entrou em comunicação com aquele espírito. Mentalmente você fica trocando figurinha com ele. É por isso que ele fala, é o plug e a tomada. Se estabeleceu o contato. Então, em nome desse contato, ele vai projetando mais ideias naquele sentido, para que você sinta mais emoção com aquelas ideias e você fique cada vez mais unido a ele que está produzindo aqueles pensamentos. E você vai se entregando e vai começar a fazer coisa negativa, porque se gosta de violência, você vai aumentar. Mais filme violento, mais filme violento, mais filme violento. Agora é um negocinho já, mais violência, mais violência, mais violência. É pornografia, é sexo desvairado, e assim vai. É aquelas 4 que são legítima verdade, é de sexo, narcisismo, físico, narcisismo, moral, poder e dinheiro, que é onde campeia as coisas, sabe? Aí depois que você caiu no poder, depois vai vir o dinheiro. E atrás tem um livro, que a gente já estudou isso aqui na quinta-feira, chama Tormentos da Obsessão, que é o exemplo prático dessas 4 topos verdades no meio socioeconômico que a gente está vivendo. Aí depois que a pessoa fica perturbada mentalmente, aí fica complicado, né? Por quê? Porque é assim mesmo. A perturbação a gente chama de neuroses, né? Neuroses são situações emocionais que eu não consigo controlar, mas que a minha consciência está íntegra e minha personalidade está estruturada. Emoções são reações físicas e mentais que eu tenho diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai me gerar taquicardia, respiração ofegante, rubor facial, alteração das glândulas endócrinas. Então, aquela pessoa que não consegue mais controlar o seu estado afetivo, mas ele tem consciência do que faz. Ele não controla a emoção que sente, mas ele pode controlar o que ele vai fazer com a emoção que ele sente. Uma coisa é o que eu sinto, que eu não controlo o que eu sinto. Outra coisa é o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Ah, mas fulano me deixa irritado, aí já parte para a irritabilidade. Não. Deixou irritado? O que é que você vai fazer com essa irritação? Vigiar e orar para não entrar em irritação. É assim que funciona. É assim que funciona para tudo. Para tudo. Não estou vendo ninguém aqui com quadro psicótico, mas neurótico deve ter umas montas aí. Todo mundo tem suas neuroses. É assim que a gente fala, né? E todo mundo tem medo. Então o que é que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que saber que nós somos senhores dos nossos atos. Eu mando em mim. Não é o que tem fora que está mandando em mim.
que aprender a ser senhor de você mesmo. Isso depende só de você, não depende de ninguém. E não adianta você depois dizer, mas eu não dou mais conta. Porque Kardec pergunta, tá? Não existe paixões tão violentas que a vontade seja inoperante para controlá-las? E ele fala, não. Tem muitos que dizem quero, mas o querer fica nos lábios. E muito satisfeito fica com que esse querer não se realize. Quando o Espírito diz que não consegue controlar seus maus pendores, é porque ele é inferior e se compraz com eles. Aquele que conhece seu lado espiritual, sabe que deve reprimi-los e educá-los. E eu te garanto que é desse jeito mesmo, sabe? Aí você vai dizer, mas já não é mais minha paixão, agora é o obsessor que está tomando conta de mim. Kardec pergunta também. Pode a pessoa por si só vencer suas obsessões? Pode. E por um esforço muito pequeno. Qualquer um pode vencer seus quadros obsessivos. Pode vencer seus maus pendores? Pode. Por um esforço também significante. O que lhes falta é vontade. Ah, como são poucos nas terras aqueles que se esforçam. Essas coisas todas tem que mexer com a gente, rapaz. Porque a gente fica perguntando, onde é que está a nossa vontade? Para eu continuar fazendo o que é negativo, sabendo que é negativo. O que é que Paulo de Tarso falou para a gente? Na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Todo mundo conhece essa frase de Paulo de Tarso. Pois é, para você é do mesmo jeito. Vá atrás do que te edifica. E o que é que vai te edificar? Dever. Cumprir dever. Dever de ser um bom filho, de ser um bom pai, de ser um bom cidadão, dever de procurar corrigir seus maus pendores, dever de educar seus desejos. Isso é dever, isso é ser executivo, isso é pré-frontal, entende? Isso é raciocínio, isso é vigilância, isso é razão. Tem abundância no teu pré-frontal aí, mas que tu não está usando. E não usa porque isso vai educar teu desejo. Mas cada um aqui é escravo do seu desejo. E então, não construa o vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Os prazeres do corpo, os desejos. Construa o vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. São os deveres espirituais que eu tenho que praticar. Porque onde está o teu tesouro, vai estar teu coração. E aí? E aí? Se o meu tesouro está aqui dentro, no que a mídia trabalha negativamente, meu coração está aqui. Os clichês mentais estão funcionando e estão ligando para mim com essas entidades todas. Enquanto você estiver sentindo prazer, você acha que está bom, mas não está. Não está. Porque o prazer é algo extremamente fugidio, sabe? Imagina você quando você vai comer aquela comida gostosa, aquela delícia de abacaxi. Você bota na boca, você não terminou de sentir o prazer, a sua vontade já está enchendo um negocinho lá para botar na boca, e fica quase que olhando com a colherzinha cheia, tá entendendo? E olhando a colher, porque já quer mais, ele quer mais, já não sentiu mais o prazer, ele quer mais. É uma saciedade. É por isso que o sistema de recompensa nosso, você fica oscilando entre o desejo, a motivação e o prazer, e a falta, o vazio e a dor. Você vai começando a realizar, você já sente a falta, o vazio e a dor, e vai querendo realizar mais, você fica escravo do seu desejo. É assim que a gente vive. Então, você fica uma pessoa insaciável. Insaciável. Enquanto ao dever, não. Então não confunda a satisfação externa, que é isso que o desejo causa em mim,
com a satisfação interna, que é o dever que eu realizo para a edificação do meu espírito. É muito importante isso. A gente que é espírita sabe que nós estamos aqui para cumprir com as leis naturais. Por isso que existem essas 10 leis no livro dos Espíritos. O que é a lei natural? A única que vos traz felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. Se você não fizer, vai se sentir infeliz. Mostra o que deve e não deve ser feito. Quem é que faz? A minha vontade. Vontade cumprindo o que deve, o dever. Isso é a vontade do Espírito, que vem para cumprir virtudes aqui na Terra. E a gente trabalha essa vontade com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, com os nossos impulsos, com nossas tendências. Eles são de caroço, tá entendendo? Mas a vontade sua está íntegra, porque Jesus falou: vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito está pronto, a carne está fraca. Então você é senhor de si. Temos intercâmbio mental negativo? Mas lógico que temos. Isso é motivo de alegria, para que você seja uma pessoa vigilante e diga: eu tenho uma falha moral aqui, nesse intercâmbio que eu estou tendo. Eu preciso me educar nesse setor. Vai sofrer, o ego vai chorar. Por isso que aquela frase que tem naqueles mensageiros que eu gosto de repetir tanto, né? Qualquer movimento de ascensão espiritual é preciso esforço, suor e lágrima. O ego chora e esperneia, que nem criança ranzinza, porque ele quer sentir o desejo, ele quer o prazer da carne. E a gente não deve fazer isso. Jesus alertou para a gente, está lá em São Lucas. Cuidado para na hora do juízo você não ser pego na embriaguez, na glutonaria ou nos prazeres da vida. E daí? Quer coisa mais clara do que isso? Beber, embriaguez, glutonaria, boca, entende prazeres da vida de uma maneira geral. Porque senão você vai sofrer. Então a gente tem mensagem de Jesus aos montes, a gente tem a orientação da doutrina espírita, entende? A gente tem trabalho de neurociência mostrando isso o tempo todo, que a gente tem que usar o nosso ser executivo, que está o nosso pré-frontal. A gente traz isso tudo, entende? Para que vocês vejam que você só não vai para frente se você não quiser, entende? A escolha é de cada um. Então, a gente precisa entender que os nossos lados negativos que existem na nossa vida hoje são todos aqueles que eu tenho condição de melhorar. Mas para que eu melhore, eu preciso mudar a maneira de viver e de encarar a vida. Se eu não mudar a minha maneira de viver e de encarar a vida, eu não vou mudar nada. Vou continuar sendo a mesma pessoa. E vai reclamar de quem? De você mesmo. De você mesmo. E não adianta querer arrumar explicação. Pode até arrumar explicação, mas justificativa jamais. Porque a justificativa está com Jesus. Vigiar e orar para não entrar em tentação e ponto final. Essa é a justificativa. Então cuidado, porque quando fica no intercâmbio, aí o trabalho que você vai ter vai ser mais intenso. Antes você não tinha a experiência afetiva, agora você tem. Eu vou dar um exemplo para você que todo intercâmbio negativo gera vício. Jamais o intercâmbio negativo vai ser virtuoso. Impossível. Virtude é tudo aquilo que quando eu faço, a humanidade vai se tornar melhor. E se eu não fizer, vai ficar pior. Vício é tudo aquilo que quando eu faço, a humanidade vai ficar pior. Se eu não fizer, vai ficar melhor. Então, você não é uma pessoa que era viciada a beber, a fumar, qualquer coisa, vício físico, todo mundo vê. O que é que acontece quando você para? Você para e tem que ter vigilância continuada, porque se depois de 20 anos você for fumar de novo, ou beber de novo,
todo o circuito neuronal do prazer vai ser reativado e aquela dependência física vem com todo vigor, como você já tinha quando você parou, fazia uso e parou de beber ou de fumar. E por que isso é importante a gente saber? Porque depois que você cai num vício, a vigilância tem que ser continuada, sempre. Ah, mas eu tenho vício de jogo violento? Não me interessa. É não hoje, amanhã e sempre. Porque se depois de 20 anos você começar a ver de novo aquelas coisas, entenda, o seu sistema de recompensa vai lá, liberando endorfina, liberando dopamina, não sei o que mais lá, entende? E você vai sentir aquele prazer como sentia antes, e você vai estar encrencado tudo novamente. Por que é importante isso? Porque não existe licença moral. Não existe. Se tem uma coisa errada, e é errada, sabe? Essas pessoas que fazem dieta, né? Mas agora, no domingo, é o dia do lixo. No lixo não, é o dia da perdição. Você nunca vai se educar. Você vai ver de falsidade, né? Eu vou ser falso a semana inteira, porque eu sei que no final de semana eu como, tá entendendo? Então, o problema é que ela come. É um vício, é do mesmo jeito, entende? Você nunca vai conseguir se educar. Você tem que mudar a maneira de viver e de encarar a vida, entende? Você tem que fazer coisas que você chega. É não e não. E acabou. Porque se você der bobeira, o intercâmbio mental que você tinha vai te estimular de tudo que é jeito para você continuar fazendo negativo. Eu falo para vocês e torno a repetir esse exemplo porque ele é marcante. É marcante. Entendeu? É uma coisa. A pessoa que usa bebida alcoólica, até 1 ano e 6 meses depois que parou de beber, ele ainda tem crises de abstinência. De abstinência de uma coisa que não está mais no corpo dele, que não é dele. A crise de abstinência vem por causa disso aqui, ó, do intercâmbio mental. Ele vivia ligado comigo, não estava bebendo. Eu parei de beber. Ele vem em busca de mim, porque ele quer beber. Mas ele não tem mais algo em mim. Mas eu sinto todo drama dos sintomas que a entidade desencarnada está tendo pela abstinência em mim. Isso é que é intercâmbio mental. Do mesmo modo, são os vícios morais. Você é convidado, vez por outra, quando você para de praticar um ato moral degradante, vez por outra vai chegar em você aquela frição para fazer aquilo novamente. Ué. Por quê? São os companheiros espirituais que já têm esse intercâmbio mental com você, que vem te influenciar para você fazer de novo e eles ficarem sentindo prazer junto com você. É assim que acontece. Então a gente vê essas coisas acontecendo na mídia. Você vê. Seria a mesma coisa que a gente já viu exemplo aqui na casa de criança que nasce com sentindo abstinência? A mesma coisa. Isso que a Rafael falou é muito interessante. Esses irmãos nossos, como no caso que eu disse aqui, a pessoa está até 1 ano, 6 meses sem beber e a entidade vem, só de chegar junto dele ele sente a abstinência. Esses irmãos nossos muitas vezes têm encarnações compulsórias. Eles encarnam sem a vontade deles, entende? Para que eles parem de sofrer no mundo espiritual e tenham uma chance de ser reeducados aqui na Terra. São muitos os nossos irmãos que nascem, que desde criança já têm essas propensões para esses vícios e muitas vezes nascem, como ele mesmo viu aqui, com um quadro de abstinência. A gente tem alguns exemplos dos pais que usam drogas, que tiveram filhos que têm graves distúrbios de conduta, e que eles sentem a abstinência das drogas também.
E é muito doloroso isso, sabe? Muitas vezes você tem que medicar para aquela criança, você sabendo que esse está sentindo realmente coisas que ele ficava no vício no mundo espiritual, ele não queria se melhorar. Então é comum acontecer isso. São muitas crianças também que chegam, que já com tendência muito grande a desde pequeno ir atrás de bebida alcoólica. E tem muitos pais inconsequentes que acham bonitinho seu filhinho de 2, 3 anos, né? Me era um biquinho, vai menininha, só sempre um filho. O idiota não sabe o mal que está fazendo para aquela criança, porque ele não sabe o comprometimento dela que tem no mundo espiritual. Todo vício precisa de educação, jamais de expansão. Se você tem seus vícios, se eduque você com você mesmo, mas não fique querendo arrumar explicações para isso. Então, é lógico que no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, a quantidade de estímulos negativos que vão chegar é imensa. O problema é o que é que eu vou fazer com esses estímulos que estão chegando. Esse é que é o problema. É aí que está a vigilância nossa. Eu não estou falando que você tem que entrar e não ter mais contato com a humanidade. Não é isso, não. Você tem que saber ser seletivo. Você tem que saber ter informação para que você saiba analisar a informação e se educar diante daquilo. Mas você tem que assistir 10 jornais por dia? Não, só você assiste um. Se informou. Está aí, está informado. O que é que tem de positivo aí para você? Toda vez que você tiver alguma informação, pergunta para você mesmo, o que é que isso tem de positivo para mim? Qual o meu dever diante disso? Qual vai ser meu proceder? Se alguém me perguntar amanhã a respeito disso, como é que eu vou agir? Isso é vigiar. Isso é vigiar. Está em dúvida? Meu Deus, o que é que eu posso fazer nisso? Aí você pega a regra de ouro de Jesus. Faça ao próximo o que gostaria que fosse feito com você. Aí você vai saber muito bem o que deve fazer e o que não deve fazer. Não precisa de outra coisa. Entende? Então tudo está à nossa disposição. É só você querer pensar, raciocinar, analisar e não ficar sendo uma pessoa emotiva, se envolvendo com as coisas sem refletir. Porque aí você vai se comprometer. E é como eu estou falando, depois que o intercâmbio está feito, é vício. Seja moral, seja físico, acontece com álcool, acontece com fumo, acontece com qualquer deturpação moral nossa, sabe? Mas vamos ver uma próxima pergunta que é interessante. Tá? É feita uma pergunta para ele, tá? Para ensinar. Pergunta: se os artistas servem para tal? Quer dizer, para estimular o lado negativo. Eles são instrumentos de ganho fácil que a mídia usa. Se vingança da ibope, vão usar vingança. Muitos artistas assumem que adoram fazer vilões. Não é que sejam mais fáceis, é que são fomentados por outras mentes que os insuflam. Isso é a obsessão. Então a pergunta é essa: e os artistas que fazem essas propagandas todas? Esses artistas aí da política que fazem o que fazem, esses artistas aí da justiça que fazem o que fazem, você acha que é espírito bom que está do lado dele? Se tem algum missionário do Cristo aí, por acaso? Mas está todo mundo envolvido com isso, está entendendo? E o pior é que chama uma briga. E é briga dentro de casa, pai com filho, filho com o irmão com o outro, tá entendendo? E o pau quebrando. A gente não tem que se envolver com o mal desse jeito. Se você sabe que o mal é mal, então por que você vai ficar dando corda porque é mal? Não tem que dar corda. A gente não tem que ficar divulgando, estimulando o mal. A gente tem que ser trabalhador do bem. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que lhe aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Nós estamos aqui para fazer o bem.
problema é que a gente ainda tem muita atração pelo lado negativo, porque em nós existem mais coisas negativas do que positivas. Mas a gente precisa se educar em cima disso. Então não fica se envolvendo muito com essas coisas. Ah, mas eu adoro esse artista na televisão. Gente, olha a situação dessa criatura. Vê se é fácil para ela depositar nesse intercâmbio mental. Vivendo situações emotivas negativas o tempo todo, divulgando isso, que vai para a rede nacional, onde milhões de pessoas vão estar lá assistindo, e quando é uma coisa negativa que todo mundo gosta, aí é que esse negativo vai ser projetado em cima dela. Viu fulano, isso é que é ator, falou que eu gostaria de escutar, e se envolve. São dignos de compaixão, gente. Vai ter obsessão não só de desencarnado para encarnado, daquilo que ele está mostrando, do que está sendo filmado, do que está sendo gravado. Vai ser obsessão de encarnado para encarnado também, com aqueles encarnados que ficam insuflando nele a mesma coisa. Entenda, e o que ele mais fala aqui, que eu grifei, isso aqui, ó, eles são instrumentos do ganho fácil que a mídia usa. Então, as grandes indústrias da mídia fazem com que ganho fácil, eles é quem lucram o dinheiro. Esses são ludibriados, são enganados, são dignos de compaixão. Mas você vê eles insuflando o lado negativo o tempo inteiro. E muitas vezes você vai estar aplaudindo essas pessoas. E a gente termina se vinculando com eles. Então que a gente tenha um pouco de visão. Porque você está o tempo todo convivendo com a mídia. Durante todos os instantes da sua vida. Antes a gente só tinha rádio. Quando chegou a televisão, eu falei, eu sou desse tempo. Não, Isabel também é desse tempo. Depois televisão colorida, tá entendendo? Aí telefone, né? Aí é smartphone, agora você tem uma televisão o tempo todo do teu lado, chegando fofoca o tempo inteiro, tá entendendo? Tudo que é notícia negativa ali e tu lá. Não, e se demora passar 1 hora sem ver o zap, nossa, tá acumulando, tem que ir lá ver, entendeu? Não é desse jeito, não faz assim. Corta redes que são negativas. Tem coisas que vêm que não vale a pena nem você ter no seu celular. Anula essas coisas. Procura, quando chegar, o que é que isso tem de bom? Qual o bem que fulano está fazendo, divulgando isso? Se não faz bem, seja seletivo. Comece a educar a sua vontade, seu desejo, seus anseios, suas tendências, seus impulsos. Porque se você não fizer isso, você vai continuar nessa ilusão o tempo inteiro, gente. E chega, está na hora de a gente acordar, de tomar decisão. Não adianta você querer dar explicação. Não tem explicação. Tem a justificativa que Jesus falou, vigiar e orar para não entrar em tentação. Se você está com tentação para ficar vendo seu celular o tempo todo, vai vigiar e vai orar, uai. Se é adulto, vá atrás do que é bom, do que edifica, como Paulo de Tarso falou para a gente. Porque a gente não vai ter mais muita chance. Não vai ter. Entendeu? Ou a gente mostra que a gente quer ser um trabalhador do bem, ou então a gente vai para outro canto. Porque o próprio fluido da terra já não tem mais aquela carga tão negativa para nos iludir com as paixões que a gente tem. Entenda que isso é um problema físico, sabe? É um problema energético. A minha energia vai começar a não ter interação com a energia do planeta. O planeta melhorou tanto que eu fui tão ruim esse tempo todo que não consigo mais dar liga com ele. Vai ser expelido do planeta. Que a gente não chegue nesse ponto.
Então, é como ele fala aqui, se a vingança está em Bob, vamos fazer vingança. Muitos artistas assumem que são mais, agora fazem mais os papéis negativos dele. São todos eles perturbados, influenciados e obsidiados. Tá? Então, que a gente saiba disso, não só para nós, mas também para os nossos. E nesses nossos, eu falo sempre das crianças, da primeira infância, da segunda infância, da adolescência. Até os adultos jovens ainda têm um jeitinho de serem conduzidos pelo bom senso no caminho do bem. Porque depois que a pessoa se entrega para o mal mesmo, é como diz o próprio Emmanuel, né? Só as dores da vida para chamar a pessoa para as realidades espirituais que cada um precisa ter. Muita paz a todos. A semana que vem a gente vai continuar vendo, porque ele vai falar mais sobre a situação desses nossos irmãos. Façamos a nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso anjo guardião, e essa equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por mais essa noite de estudo, Senhor, que nos alerta a vigiar e orar, a observar o rumo dos nossos passos e o caminho que estamos levando na vida, Senhor. E te pedimos no fim dessa noite, para que aguce o nosso bom senso e nos ensine, Pai, a julgar um pouco melhor o valor de nossas ações, para que possamos educar a nossa vontade e seguir um caminho melhor na nossa vida, com coragem e fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor.